Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Rafael Mickey na área para trazer mais um vídeo pro canal. E hoje vamos de resenha, beleza? Vamos resenhar sobre a terceira rodada do Campeonato Brasileiro, jogos de sábado. Bom, teremos 4 jogos nesse sabadão, acabou de acabar a segunda rodada da Libertadores, da Sul-Americana. E vamos voltar a atenção aqui para o nosso querido e tão disputado Brasileirão, beleza? É um momento que eu amo falar, que é resenhar um pouquinho sobre o brasileiro. Gosto de fazer análises, de analisar como estão cada equipe e passar minhas dicas para vocês. Na rodada passada fomos bem, mandei uma múltipla lá no meu Instagram, no @resenha do Mickey, e bateu. Nas dicas aqui, acertei 2, errei uma. Mas aqui eu consegui soltar ali para vocês, mandei um bingão para vocês lá no Resenha do Mickey e bateu tanto no sábado quanto no domingo. Então, se você não me segue lá, para de perder tempo e me segue lá no @resenha do Mickey, beleza? Bom, sobre os jogos desse sábado, teremos 4 jogos para animar esse sabadão, começando às 4 horas da tarde e o último jogo às 9 horas da noite. Em promessa de bons jogos, teremos clássico também. E bora pra cima, as dicas já estão anotadas aqui, vou passar para vocês. Mas antes, vamos aos jogos que teremos nesse sábado. Teremos Bragantino enfrentando o Botafogo, Juventude versus Ceará, Palmeiras versus Corinthians e Vasco enfrentando o Sport. Então, 4 joguinhos aí para dar aquela soltada na musculatura, sabadão. Vou passar para vocês minhas dicas, mas antes, solta a vinheta. Então, bora começar o vídeo de hoje falando de Bragantino versus Botafogo, que se enfrentam lá em Bragantino às 4 horas da tarde. O Bragantino perdeu para o Fluminense na última rodada, o Botafogo ganhou do Juventude. Para esse confronto, o Bragantino ainda está bem mais ou menos no campeonato, desde o ano passado, ainda não conseguiu ali criar um padrão de jogo, se estabilizar no campeonato. Comecinho, né? Só tem o Brasileirão para se preocupar. Já o Botafogo, depois de um jogo suado, sofrido no meio de semana, tava todo mundo achando ali que o Botafogo ia quebrar a banca de todo mundo na Libertadores, mas no finalzinho do jogo conseguiu a vitória, fez 2 gols para dar uma tranquilizada, isso já acabando o jogo. E agora pode voltar suas atenções aqui para o Campeonato Brasileiro, jogo fora de casa, atual campeão brasileiro, atual campeão da Libertadores, e quer continuar em evidência, quer continuar lá em cima brigando por grandes coisas, Botafogo, para tirar essa sina aí que o Botafogo é um time pipoqueiro, é cavalo paraguaio, e tem tudo para ir para Bragantino e sair de lá com os 3 pontos. Eu, por outro lado, analisando bem o jogo e de como começou tanto o Bragantino quanto o Botafogo esse início de brasileiro. A dica de aposta é no ambas marcam mais de 2,5 gols, tá com uma odd a 1,65. O Bragantino nesses 2 jogos não venceu, porém fez e sofreu gols nesses 2 jogos. Já o Botafogo ainda não sofreu gols, mas diante do que eu vi contra o Palmeiras e como foi o jogo em casa contra o Juventude, é um time que tanto fora quanto em casa vai jogar para vencer, vai atacar o adversário, e o Bragantino, principalmente jogando em casa, consegue atacar, é um time que produz bastante, mas depois na hora de defender, defende de uma forma desorganizada, beleza? Então eu vou apostar aí, por mais que a defesa do Botafogo seja uma defesa mais sólida, ainda não sofreu gols, vou apostar aí nesse ambas marcam mais de 2,5 gols, beleza? Também às 4 horas da tarde teremos Juventude enfrentando o Ceará. O Juventude perdeu para o Botafogo na última rodada e o Ceará ganhou do Grêmio. Bom, Ceará está começando bem o campeonato, acabou de subir da segunda divisão e começou super bem o Brasileirão com um empate e uma vitória. Soma 4 pontos e agora vai visitar o Juventude e tem a missão ainda de manter a sua invencibilidade. Para esse confronto eu vou apostar na dupla chance do Ceará, beleza? Tá com uma odd 1,62 e mais por conta de como o Ceará vem jogando. O Ceará, ele conseguiu manter um padrão ali contra o Bragantino, começou bem, depois eu subestimei o Ceará contra o Grêmio, achei que o Grêmio era mais favorito e ia tomar as ações do jogo, mas não, o Ceará venceu bem por 2-0. E analisando essas 2 partidas, lógico, cada jogo é um jogo, cada adversário é um adversário, assim, não dá pra gente imaginar como vai ser o Ceará, que ele vai vir com a mesma intensidade, que o Juventude jogando em casa também é muito difícil, porém, tô achando que vai ser um empatezinho aí,
mas com favoritismo pro lado do Ceará, beleza? Então por isso a minha dupla chance é o Ceará. E empate ou vitória da nós, tá com uma odd 1,62, beleza? Próximo jogo às 6h30 da tarde teremos derby. Teremos uma reedição da final do Campeonato Paulista. Final que pegou fogo com Memphis subindo em cima da bola e criando uma confusão. Estevão com essa cena aí que não joga nada contra time grande, contra adversários que exigem um pouco mais dele. O Estevão ainda não conseguiu fazer gols, então vamos ver se é agora contra o Corinthians que quebra esse tabu e o Palmeiras consiga aí reverter esses últimos resultados, né? Por mais que muitos colocaram aí o Palmeiras como favorito nesses últimos confrontos, o Palmeiras ainda não conseguiu vencer o Corinthians. E as duas equipes chegam para esse confronto depois de ganhar seus últimos jogos. O Palmeiras ganhou do Sport e o Corinthians ganhou do Vasco. O Palmeiras vem de vitória no meio de semana na Libertadores, o Corinthians vem de empate na Sul-Americana, jogando fora de casa, um bom empate por sinal. O Corinthians poupou seus jogadores no meio de semana para vir inteiro contra o Palmeiras. Então, promessa de jogão, mas diante dos últimos confrontos entre Palmeiras e Corinthians, foi um jogo mais truncado, não saiu tantos gols, então vou apostar em menos gols, lógico. Cada jogo é um jogo. Nos últimos confrontos foi uma decisão de Campeonato Paulista, né? As duas equipes ali fizeram um bom primeiro jogo e depois no segundo jogo ficou um jogo mais truncado. O Corinthians tentando segurar o resultado jogando em casa e o Palmeiras sem conseguir jogar. Foi um jogo que foi mais parado do que com bola rolando. Então vamos ver se eles vêm com uma outra proposta aí para esse confronto. Minha dica de aposta para esse confronto vai ser com base nesses últimos jogos entre essas duas equipes, tá? Eu vou no menos de 2,5 gols, tá com uma odd 1,78. Então, vamos ver, é um jogo mais truncado, é um derby, sempre as duas equipes querendo vencer, um jogo mais truncado, jogo que sai muita faísca. Então, seguindo aí os últimos confrontos entre essas duas equipes, vejo um jogo para menos gols, tá? Vou manter esse padrãozinho entre eles. Então, menos de 2,5 gols com uma odd 1,78, beleza? E para encerrar o vídeo de hoje, teremos Vasco enfrentando o Sport lá em Vasco da Gama às 9 horas da noite. As duas equipes vêm de derrota para os times que eu acabei de fazer a análise aqui, que o Vasco perdeu para o Corinthians e o Sport perdeu para o Palmeiras. Bom, as duas equipes vêm de derrota aí para esse derby paulista. O Vasco, na minha opinião, já vem mais maduro para esse confronto, jogando em casa, acabou de vencer na Sul-Americana. Foi muito difícil passar uma dica de aposta para vocês aqui para esse confronto, porque são duas equipes que, ao meu ver, são iguais, que vão brigar lá na parte de baixo. O Vasco tá mostrando aí vontade, querendo um pouquinho mais. Então, começou bem ali na Sul-Americana, somando 4 pontos. Começou razoável ali no Brasileirão, com uma vitória e uma derrota. E agora tem chance aí de continuar nessa crescente, mostrar para o seu torcedor que pode confiar sim na sua equipe. E minha dica de aposta para vocês, pela primeira vez eu vou passar aqui para vocês um criar aposta, tá? Em jogos difíceis eu não digo nem de analisar, né? Mas são confrontos onde é uma incógnita pra gente, né? E se vocês me seguem ou seguem outros apostadores aí nas redes sociais, vocês podem ver que a gente tá apostando muito no criar aposta. Então muitas casas de aposta estão liberando esse criar aposta, onde a gente pode fazer seleções, montar umas seleções assim do que a gente espera do jogo e aumentando a odd, tá? Então eu não vou fazer nada muito trabalhoso aqui para vocês, mas como foi difícil analisar, foi difícil escolher um mercado da hora para passar aqui para vocês, e o que me interessava, a odd estava abaixo do 1,50, então eu montei um criar aposta aqui, que minha dica de aposta vai ser a seguinte: Vasco, dupla chance para o Vasco e um menos de 3,5 gols, tá? Somando essas duas seleções no criar aposta, a odd fica 1,57, beleza? Então, dupla chance para o Vasco com um menos de 3,5 gols, menos de 3,5 gols na partida, sai uma odd a 1,57 e essa é a minha dica de aposta para vocês, beleza? Bom, essas foram minhas dicas de aposta, espero que vocês tenham gostado aí das minhas dicas dessa terceira rodada, jogos de sábado. Vou pedir para vocês que assistiram até aqui deixarem um like, se inscreverem no canal, compartilhar esse vídeo e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação do canal, beleza? Eu vou ficando por aqui, vocês tenham um ótimo final de semana. Vamos resenhando aí, me segue lá no Instagram, no @resenha do Nick, para ver o que eu for soltando aí
tanto no sábado quanto nos jogos de domingo, beleza? Então eu vou soltar mais coisas por lá. Tem as super odds agora, as odds turbinadas aqui, tanto na Betano quanto na Bet365, que são as casas que eu trabalho. Eu vou soltando, eu acho bem interessante, então dá pra gente fazer algumas outras apostas, e tudo que eu for fazendo eu vou soltando lá no Instagram, beleza? Então, podemos resenhar, deixa aí nos comentários o que vocês acham para essa rodada, me segue lá no Instagram, vamos resenhar lá também no direct. E é isso, eu vou ficando por aqui, um abraço a todos e até o próximo vídeo, até mais.